teremos agora o prazer de ouvir na sala autores Fernando Lumertz. Ele é administrador, MBA em marketing, jornalista, escritor, consultor, professor, conferencista e empresário. Pelos seus cursos e palestras, já passaram mais de 4.000 profissionais, que lhe concedem uma avaliação bom-ótimo de 98,5%. Considerado o consultor brasileiro mais requisitado no segmento das feiras de negócios, realiza trabalhos de consultoria no Brasil e no exterior. Por favor, suba ao palco, Sr. Fernando. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Lumertz. Eu escrevi recentemente o meu segundo livro e é sobre ele que eu quero falar para vocês. Eu tenho uma trajetória no mercado de feiras de negócios já bastante longa, talvez até já devesse estar me aposentando, né? Já são mais de 35 anos aí vivendo dentro desse mercado, mas eu comecei bem pequenininho, viu? Eu tenho um trabalho bastante intenso como consultor na área de feiras, atendendo às necessidades dos expositores das feiras. O foco do meu trabalho é reunir condições para que os expositores das feiras possam obter retorno cada vez maior da sua participação nas feiras de negócios. Porque isto, embora pareça uma coisa bastante óbvia, no Brasil existem quase 50.000 empresas que expõem regularmente nas feiras, entretanto, a grande maioria, 85% dessas 50.000 empresas que expõem nas feiras, não se preparam para participar das feiras. Não tomam o menor cuidado com o seu planejamento, com a sua preparação para a feira. E isso faz com que essas empresas tenham resultados muito abaixo daqueles que poderiam efetivamente ter. Agora, vejam só, a ferramenta Feira de Negócios é uma ferramenta de marketing e de vendas tão poderosa que, mesmo sem se preparar, esses expositores ficam felizes com os resultados. Porque ainda assim é bom. Agora, quando eles percebem que devem se preparar e de fato se preparam, há um ganho extraordinário de retorno desse investimento. A gente tem muitos cases, eu até gostaria de passá-los aqui, mas não temos tempo para isso, de expositores que têm histórias de ter uma lucratividade, vamos dizer, de R$1 milhão numa feira, e depois de ter todo um planejamento, uma preparação da equipe que vai atender no stand, ter todo um trabalho de planejamento da participação, ele dobra, ele triplica esse resultado numa edição seguinte. Quer dizer, é extraordinário o poder de um bom planejamento para alcançar bons resultados. O meu primeiro livro, ele foi muito calcado nessa questão do planejamento, da organização. É um livro que eu reputo como técnico, um livro, quase um checklist do que fazer para ter bons resultados na feira em termos de planejamento. O segundo, que eu acabei de lançar, ele já é um livro mais estratégico, é um livro para quem vai cuidar estrategicamente da participação numa feira. E aí a gente mostra quanto pode ser melhorado desse planejamento. Essa é a capa do livro. E eu coloquei ali uma observação ao lado da capa do livro, né, dizendo que os expositores vão para as feiras sem se dar conta de que podem ter muito mais retorno. A maioria, naquele pequeno grafismo ali embaixo, né, que diz feira não é festa, feira é trabalho, a maioria vai para as feiras acreditando fazer apenas uma relação, uma ação de marketing social. Vai para a feira como se ela fosse uma festa. Vai para a feira unicamente para fazer barulho. E isto não é efetivamente o que a feira pode oferecer de resultados. Isso é apenas uma pequena parte. A síntese desse meu segundo livro
é a abordagem em capítulos de todas essas questões bastante significativas para o mercado das feiras, né? As feiras de negócios inseridas dentro do mercado industrial brasileiro, porque até então, tudo que nós temos de literatura nessa área direciona muito para feiras no exterior. E o Brasil, eu pude acompanhar ao longo desses 30 anos, né? Acompanho também bastante feiras no exterior, principalmente na Alemanha e Itália, que são os dois lugares para onde eu mais me dirijo para ver feiras. As feiras brasileiras têm uma cultura própria. Elas se apropriaram de um pouco da cultura americana, um pouco da cultura europeia, um pouco da cultura oriental. E aqui se faz um tipo de feira muito peculiar, muito diferente de todos esses outros países, onde o relacionamento é muito intenso, é um relacionamento muito mais afetivo, muito mais caloroso, e que efetivamente se traduz em negócios ao longo de um certo tempo. Ou seja, as feiras aqui têm o poder de aprofundar aquelas relações que num mundo virtualizado como o de hoje, onde todo mundo se conhece pelas redes sociais, onde todo mundo se contacta através do telefone celular ou do e-mail. Então, esta oportunidade de aprofundamento dessas relações superficiais adquiridas no campo virtual é uma feira. É na feira que essas relações podem, de fato, se aprofundar. Então, não importa o tamanho da empresa, a ferramenta ela é efetivamente eficaz para toda e qualquer empresa, desde a pequenininha de um dono só, de um funcionário só, até uma gigantesca, como mostram as diferentes feiras que a gente tem. O Brasil tem mais de 500 feiras por ano. E dentro dessas feiras participam empresas de micro porte, né, até uma de mega porte. Então, como inserir as feiras dentro de um planejamento estratégico empresarial? Essa é outra questão crucial, é estratégica mesmo. Quando se está pensando, quando se está criando o planejamento estratégico da empresa, buscar as feiras como a forma de tornar esse planejamento visível no mercado. Fazer com que esse planejamento estratégico se torne do conhecimento do público-alvo. Porque não adianta ter planejamento estratégico fabuloso e ele ficar escondidinho dentro de casa, né? Planejamento estratégico escondido é como se eu pegasse o livro que eu acabei de lançar, mandasse imprimir não sei quantos mil exemplares e guardasse num armário na minha casa. Não pusesse ele nas livrarias, na internet, não falasse nada sobre ele, ninguém iria saber que ele existe e, portanto, ninguém iria comprá-lo, né? Então, o planejamento precisa se tornar visível. Quem são os visitantes das feiras? Quer dizer, qualificar isso é extremamente importante, né? E principalmente saber o que eles buscam. Isso o livro também aborda. O que os expositores querem é o que de fato eles precisam? Eu me envolvo muito no relacionamento entre promotores e expositores. E, em geral, acompanho discussões, muitas vezes acaloradas, onde um não atende às necessidades do outro, seja de que lado a gente estiver falando. Nem o expositor atende o promotor e nem o promotor atende o expositor. Mas, de um modo geral, eu consegui perceber ao longo do tempo que a maioria não sabe exatamente o que esperar de uma feira. E por isso as discussões. Porque acabam querendo coisas que não são necessariamente importantes. O preço por metro quadrado do piso da feira está caro. Essa é uma discussão pouco importante. Se a feira for boa, tiver bastante público, tiver um público qualificado, isso é irrisório dentro dos resultados. Então, essa discussão entre promotor e expositor por causa de preço, por exemplo, ou então dizer, o estacionamento está muito caro. Poxa, que bobagem. Não é isso que importa de fato na relação. Promotor e expositor precisam entender que são parceiros de uma ação de marketing compartilhada. Porque uma feira nada mais é do que isso.
uma grande ação de marketing compartilhado. Então, só foi possível aquela ação mediante o fato de que 50, 100, 200, 500 empresas se reuniram, cada uma comprou um stand e bancaram aquela ação de marketing. E por isso, ela é possível, né? A sua empresa está preparada para obter bons resultados? Quer dizer, equipes que trabalham nas feiras precisam ser treinadas. Não adianta pegar os campeões de vendas da empresa e colocar lá no stand e achar que porque eles são bons cotidianamente nas vendas, eles vão vender horrores dentro de uma feira. Não vão, é um engano. Por quê? O cenário que eles estão acostumados a trabalhar é muito diferente do cenário de uma feira. As táticas são outras, né? As técnicas de atendimento são muito diferentes daquelas que os vendedores estão acostumados no dia a dia, quando eles estão trabalhando no campo. Então, eles precisam saber como abordar, como reter aquele contato dentro do stand, eles precisam saber de que tempo eles dispõem para fazer esse atendimento, eles precisam saber como colocar foco na demonstração do produto e como encaminhar para um fechamento. Então, é preciso bastante treinamento para que isso aconteça da maneira que deve acontecer. Hora de concretizar mais negócios. Poucos expositores, infelizmente, dão bastante ou dão a importância devida à fase pós-feira. A feira acabou no pavilhão, muitos expositores se esquecem já no dia seguinte que participaram da feira. Quando, na verdade, 63% dos negócios iniciados em uma feira, eles são concretizados entre 3 e 6 meses depois da feira terminada. Então, quando ele deixa de fazer um bom pós-feira, esse expositor, ele está deixando de obter mais negócios do que ele obteve durante a feira, porque 63% acontece depois da feira. Então, lá durante a feira só aconteceu 36%, 37%. Então, 63%, né, vai acontecer entre 3 e 6 meses depois da feira ocorrida. E os resultados de participação nas feiras, quer dizer, saber como medir essa participação, saber como avaliar se o desempenho na feira foi adequado, até mesmo do ponto de vista financeiro, com instrumentos de famoso ROI, né, que tanto se fala, instrumentos que permitam a avaliação do retorno sobre esse investimento. Eu prefiro trabalhar com uma ferramenta mais ampla do que o ROI, que eu chamo de ROE, que é retorno sobre objetivos, né? Então, o retorno sobre objetivos só é possível para quem define um objetivo. Como a grande maioria não define objetivo de participação na feira, não dá para avaliar depois. Não sabe o que quer. É como eu entrar num elevador de um prédio errado e o ascensorista perguntar, para que andar só vai? Tanto faz, eu errei de prédio mesmo. Então, não vai fazer diferença, né? O meu livro está disponível na livraria do sistema AGBook, né, em todo o mundo. Aqui no Brasil é agbook.com.br. O contato direto comigo é através do meu e-mail, fernando@redefeiras.com.br. Meu telefone está ali. E também é possível hoje, se alguém estiver interessado, em reservar um exemplar, porque eu não trouxe exemplares aqui para a feira, eu vim de uma outra cidade para cá hoje direto, né? Não deu tempo de eu providenciar isso, e então é só fazer, eu tenho aqui um formulário para quem quiser preencher, e deixa os dados do livro ali, recebe o livro no endereço, não precisa nem pagar. Paga depois, a gente confia, tá bom? Então, eu estou à disposição, se alguém tiver alguma pergunta e desejar fazer, vamos voltar aqui. Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Uma pergunta aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Você não falou muito sobre sustentabilidade. E
se ouve muito sobre o impacto das feiras, né? Com a questão da utilização de materiais que nem sempre são recicláveis, enfim. Como é que você trata isso? Não sei se você trata essa questão também no seu livro. Muito boa pergunta. De fato, se fala muito e pouco se faz, né? Mas há alguns promotores mais sérios, mais bem intencionados, bastante preocupados com isso. Uma das iniciativas que se tomou há alguns anos atrás para várias feiras brasileiras, em especial aquelas que são consideradas as 150 maiores feiras brasileiras, elas que são as feiras dos associados da UBRAF, que é a União Brasileira dos Promotores de Feiras. Estas feiras, pelo menos, estão partindo para aqueles mecanismos de compensação, né? Estão, vamos dizer, mitigando os efeitos através de aquisição de créditos de carbono, coisas desse tipo. Agora, ações efetivas em relação a um melhor aproveitamento dos materiais recicláveis também estão começando a acontecer. Uma instituição, uma ONG que se dedica aí à reciclagem, entrou num acordo com o Sindiprom, que é o sindicato das empresas de promoção, desculpa, e essa entidade está recolhendo nos pavilhões todo o material reciclado, e os promotores estão, reciclável, e os promotores estão facilitando isso, estão orientando os montadores para não estragar o que é possível não ser estragado, né? E depositar em caçambas diferentes das caçambas de lixo, para que essa organização não governamental aí possa aproveitar bem isso. Há uma preocupação, Sandra, há uma preocupação legítima, né? Que a gente entende como legítima, mas ainda não compartilhada por todos os responsáveis pelo acontecimento de uma feira, né? Porque muitas vezes se cobra isso só do promotor da feira. Mas a responsabilidade de acontecimento de uma feira, eu costumo até dar um nome a todos os que se envolvem, eu chamo de realizadores de feiras. Então, como realizadores de feiras, estão todos. O promotor da feira, o organizador, o montador do estande, desde o projetista do estande, o buffet que vai lá fornecer comidinhas, né, e que também se torna lixo depois. Enfim, todos esses envolvidos com as feiras, que eu chamo de realizadores, têm uma parcela de responsabilidade. Falta agora a gente conseguir cobrar essa responsabilidade de cada um, né? Tá bom? Muito obrigado. E desejo a todos um bom evento. Obrigado.